24, 25. Maravilha, Vandic. A gente segue aqui com a nossa programação, inclusive chamando a Gabriela Joubert, estrategista-chefe do Inter, que já está aqui com a gente para o nosso papo nessa segunda-feira. Gabriela, bem-vinda mais uma vez à nossa programação. Muito bom dia para você. Bom dia, obrigada, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Gabriela, queria repercutir um pouco contigo, né, as movimentações recentes da Vale, principalmente, estava até monitorando aqui no gráfico, são 3 pregões consecutivos de alta, hoje, inclusive, mantendo o otimismo da sexta-feira, que subiu mais de 3%. O mercado acabou gostando e tendo até mesmo uma reação positiva em relação aos números da Vale. Queria saber o que poderia destacar, o que você poderia destacar de pontos positivos desse resultado que acabaram atraindo tanto a atenção do mercado, né? É dividendo, é a projeção, é o que a Vale realmente entregou de resultado anunciado na quinta-feira. Como que está a análise aí a respeito desses números? Felipe, eu acho que é uma mistura, na verdade, de fatores, né? A gente teve um resultado razoável para a companhia, beneficiado por preços elevados de minério de ferro. A gente tem visto um volume de vendas também aquém do que ela poderia colocar, mas um volume de vendas positivo. E, ao mesmo tempo, apesar da crise no setor imobiliário chinês, a gente tem visto uma demanda forte por minério de ferro. A produção siderúrgica lá está bastante elevada, inclusive se você compara com o patamar médio dos últimos 5 anos, né? A gente tem visto um volume acima de 90 milhões de toneladas de produção por lá. E o que tem elevado essa demanda de aço na China, apesar da crise no setor imobiliário, a gente tem visto uma maior demanda vinda de infraestrutura, a gente tem visto fabricação de veículos, principalmente por conta de veículos elétricos, esse setor tem ganhado espaço também, e a gente tem visto exportação, né? A China tem exportado muito aço para todo o globo, inclusive aqui no Brasil, o que tem, né, prejudicado um pouco os resultados das siderúrgicas. A gente viu o resultado da Uzi Minas, foi bastante complicado, a demanda, as vendas internas têm sofrido com essa competição, preços também apanhando um pouquinho aí. Então, se por um lado, né, está sendo positivo para as mineradoras, para as siderúrgicas no mundo inteiro a situação é um pouco diferente. Ainda para a Vale, a gente vê a operação de minério de ferro, né, de ferrosos, forte, né, um EBITDA de 4 ali, ainda é um EBITDA bastante forte, né? Vamos lembrar que a empresa não tem nenhum grande projeto para colocar, né, para desembolso, então toda a geração de caixa dela, ela acaba, uma boa parte, né, dessa geração acaba sendo convertida para os acionistas, então a gente ainda deve ver uma empresa gerando bastante caixa e remunerando muito bem os seus acionistas, né? Acho que todos esses fatores aí corroboram e colaboram para esse resultado, né, esse reflexo nos papéis da empresa nos últimos dias. Pois é, até interessante porque a gente lembra recentemente, as ações chegaram a bater lá R$ 95, R$ 98 reais, e muita gente falava, né, poxa, mas a Vale vai continuar entregando, vai continuar crescendo, e veio toda essa situação de pé atrás com a China, né, de crescimento, desaceleração. As ações caíram para casa dos R$ 60 reais, e aí o pessoal, não, mas agora vai cair mais ainda, vai chegar a 50, 40, enfim. O minério de ferro está estabilizando num preço ok, um preço saudável para a companhia, né, chegando ali $120 a tonelada, um preço importante. A companhia está distribuindo dividendos e aí agora parece que houve um novo ânimo para as ações da Vale. Você acredita que com esse cenário, né? Claro que nem tudo vai ser perpetuado para ruim ou para bom, mas nesse cenário, em se mantendo, com esse cenário de China que você muito bem comentou, com o preço do minério, com todas as movimentações até internas que a Vale está fazendo, buscando também algumas alternativas, ela vai continuar consolidada ali como uma grande pagadora de dividendos pela frente, Gabriela? Você vê 2024 a companhia entregando esses resultados possíveis de dividendos, como a gente viu esse ano, como a gente viu ano passado, de grande pagadora de dividendos para os acionistas também? E aí a segunda parte, né, num preço atual, o yield sobe, né, os investidores podem acabar encontrando uma oportunidade nos níveis atuais de preços?
A Vale ela deve sim continuar com uma forte geração de caixa e com isso uma maior distribuição, mesmo porque a gente tem visto que até os projetos, né, de expansão ali em metais básicos ou até na parte de mineração verde, né, como ela tem colocado, ele tem sido feito por meio de parcerias, então sem grandes desembolsos da companhia. Mas a gente precisa atentar que estamos falando de uma nova China, né? A gente está falando que a demanda de aço lá, a produção de aço continua bastante forte, mas vai ser suficiente para que essa demanda que está vindo agora, ela consiga preencher o espaço que o setor imobiliário pode deixar? Então, esse é um ponto de atenção. A gente tem visto aumento das exportações, mas no passado, quando esse aumento das exportações ele aconteceu, a gente viu também um volume grande de taxações, né, de economias ali, taxando esse aço que chegava subsidiado da China, o que culminou até na Section 232 lá nos Estados Unidos, na era Trump, né? Então, existe esse receio até quanto a China consegue continuar exportando esse aço, né, fazendo ali uma válvula de escape para uma demanda interna que ainda está difícil, né? A gente tem o setor imobiliário, né, tem notícias aí pesando, você comentou, né, sobre Evergrande, a gente teve a Country Garden também, então ainda tem um ponto de atenção. Agora, acho que vale ressaltar também que a Vale ela tem feito, né, os seus processos internos ali para se posicionar como uma empresa né, que colabora para a descarbonização de toda a cadeia, uma empresa de produtos premium. Então, ela tem essa vantagem competitiva e, além disso, ela ainda tem o seu braço de metais básicos que, na minha opinião, ele deve, sim, gerar um valor adicional para a empresa, mas ainda mais para o futuro, né? Primeiro, a empresa ela precisa organizar a sua estrutura. A gente está vendo ali um processo de reestruturação que já vem levando alguns anos, né? Ainda não está ok, está começando a estabilizar agora, cobre está melhorando, níquel ainda patinando um pouco. A gente tem uma demanda para frente, um potencial de demanda grande por conta dos veículos elétricos, por conta de todo esse processo, né, de eletrificação, de baterias, enfim. Mas a empresa ela precisa estar, como a gente fala, né, bem redondinha, né, para navegar nesse futuro que vai chegar. E aí sim a gente pode ver também um outro segmento da companhia ganhando espaço, ganhando força, contribuindo também para uma maior geração de caixa e pulverizando um pouco, né, essa dominância que o mercado chinês tem para as receitas da companhia hoje. A gente já tem visto ela trabalhando também para essa diversificação, com parcerias com algumas empresas em outras regiões do mundo, mas ainda é muito pequeno, né? A China continua sendo o maior mercado consumidor da Vale, e apesar, né, da gente estar vendo estabilização da economia chinesa, todas essas notícias de estímulos, ainda existe um grande ponto de interrogação para o ritmo, né, de crescimento da economia chinesa para os próximos anos. Gabriela, bom dia para você. Paula Moraes, obrigada por estar aqui com a gente. Inclusive, pegando aí esse gancho, né, que você muito bem explicou em relação ao cenário ali da Vale, né, olhando mais para a China, quais são as estratégias que a Vale tem ali, inclusive adotado, para tentar reduzir um pouco mais a exposição à China? Uma delas é a parte de metais básicos, né? A companhia tem falado bastante dessa operação e feito um trabalho grandioso, né? Até, já como eu falei, há alguns anos já que eles fazem esse processo de reestruturação, tanto no Canadá quanto no Brasil. A gente tem visto alguma evolução, mas existem alguns pontos internos ali que ainda estão sendo endereçados, algumas dificuldades que a companhia tem enfrentado. Além disso, a gente também tem visto parcerias com empresas, com governos, né, de outras localidades, diferentes continentes também, para fornecimento de alguns materiais de maior qualidade ou de materiais, né, mais verdes, né, que a gente fala tem o briquete verde, enfim. E essas parcerias, elas têm contribuído também para tentar pulverizar um pouco essa exposição à China. Mas é claro, né, que se a gente está falando ali de 85% de receita vinda de ferrosos, né, 80% que seja, ainda é um caminho muito longo, né, para se traçar e precisaria, né, de uma pulverização muito maior. Eu acredito que o caminho natural e mais correto a se seguir seria realmente ali pela parte de metais básicos, né? Ela tem
né, uma capacidade de produção de níquel e cobre também muito elevada, são produtos de alta qualidade também, mas que aí ainda precisa, né, de uma convergência de fatores ali, para que essa demanda venha também, da mesma maneira como veio a demanda por minérios de ferro de alta qualidade, que a gente viu nos últimos anos, né, a Vale ela se preparou para o momento que chegou, né, no que tange minerais ferrosos. E aí agora a gente espera também que para o futuro a empresa, né, fazendo todos esses processos agora, ela também esteja preparada para o momento deste futuro, né, de baterias de níquel, enfim, com um maior valor agregado para esse tipo de produto. E aí você tem ali, né, preços sendo pagos, prêmios sendo pagos para produtos de maior qualidade também para metais básicos e não só para minério de ferro. Gabriela, tem uma questão importante, né, que inclusive ganhou até um pouco mais de relevância e abrangência nos últimos dias, que é a questão da governança ou a possibilidade do governo fazer algum tipo de indicação para a presidência. Claro que o mandato do presidente da Vale, do CEO da Vale, termina só em maio do ano que vem, mas já está começando a haver algum tipo de mobilização. Até mesmo algumas notícias recentes falando que, inclusive, os conselheiros da Vale gostariam de alguém com um pouco mais de articulação com o governo ou mais proximidade com o governo. Isso acaba trazendo algum tipo de questionamento a respeito da governança, alguma dúvida a respeito da possibilidade da Vale ter alguma movimentação de governança por conta de alguma indicação mais próxima com o governo? Isso pode acabar impactando na companhia? Recentemente a gente tem falado bastante de Petrobras, né? Até mesmo alguma mudança do estatuto, alguma sinalização ali de pessoas politicamente expostas na companhia, que acabou trazendo, né, um peso maior no desempenho da companhia na Bolsa. Você vê essa possibilidade, você vê essa movimentação trazendo alguma consequência negativa ou é do jogo, as coisas, pela Vale, né, ter uma participação bastante forte ali do governo por meio, né, da Previ ou de outras questões ali previdenciárias, né, algumas outras fundos de pensão também, isso é do jogo e talvez não faça algum tipo de precificação? Esse risco de governança ele já foi muito maior antes da Vale ter virado uma corporation, né? Eu vejo hoje esse risco minimizado, principalmente se você compara com Petrobras, né, e outras companhias que têm uma participação maior do governo, né? A capacidade de interferência do governo acaba sendo maior nessas empresas e menor na Vale. Eu acho que aqui, nesse ponto, a discussão ela é um pouco diferente. Não é questão da interferência do governo em si, eu não vejo esse risco tão grande da interferência do governo em si, mas talvez, né, uma necessidade maior de um interlocutor entre a companhia e o governo para tratar de assuntos, né, assim como, né, o chamado lobby, né, que a gente sabe, né, que é necessário para todos os setores, né, mas para tratar de assuntos que possam favorecer tanto a companhia, né, e ali fazer toda essa tramitação. Em termos de enxergar o governo colocando alguém no controle da companhia para fazer com que as políticas governamentais sejam prevalecidas ali, eu acho isso menos, tá? Menos provável, né? No caso, por exemplo, de Petrobras, você tem o impacto no preço da gasolina, né? Que impacta diretamente nos combustíveis, impactando diretamente a inflação no país, né? No caso da Vale, o efeito é menor também, né? Porque você tem é menor do que gasolina, é isso que eu quero dizer, né? O tipo de produto, né, que ela coloca ali. Então, eu vejo menos esse risco, tá? Mas nada impede que a gente veja, né, algumas movimentações, mas mais no sentido de favorecer a companhia e a tramitação da companhia junto ao governo do que o contrário. Perfeito. Gabriela, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Sempre um prazer recebê-la aqui na nossa programação. Uma ótima semana para você. Até uma próxima. Obrigada, o prazer é todo meu. Até uma próxima. Excelente semana, pessoal. Tchau, tchau. Gabriela Joubert, estrategista-chefe do Inter, aqui com a gente. São 10 horas e 58 minutos. A gente continua aqui nessa movimentação, inclusive dando uma olhada, né, em toda essa movimentação do mercado financeiro. O Ibovespa
segue, né, nessa movimentação de alta. A gente ainda tem o Ibovespa em alta, né, depois de toda aquela movimentação que a gente teve na semana passada, especificamente na sexta-feira, a gente vê o Ibovespa subindo 0,64%, mantendo, né, ainda mantendo o patamar dos 114.021 pontos. Paula. Vamos seguir aqui, né, Felipe, de olho, trazendo sempre as reações, inclusive também acompanhando, né, tô aqui tentando, né, entender exatamente, não há nenhum início ainda, previsão de início para a coletiva, tá, com o ministro Fernando Haddad, estava marcada para as 10h30, são 10 horas e 59 minutos, a assessoria do Ministério da Fazenda diz, então, não haver ainda previsão para o início dessa coletiva. Eu estava tentando entender o motivo da demora aqui, para falar a verdade, porém, não há nenhuma explicação e agora há aqui uma nota, então, da assessoria do Ministério da Fazenda, não haver previsão para o início dessa conversa. Provavelmente, então, reunião deve ter atrasado, a reunião com o presidente Lula, né? A entrevista estava agendada, a coletiva, perdão, estava agendada para as 10h30, está aí, meia hora de atraso. A assessoria diz que, além do ministro, também vai participar da coletiva o secretário executivo, Dário Durigan. Não há, então, ainda informação de horário para esta coletiva, né? Que está, então, atrasada meia hora.